Vamos lá, pessoal. Vamos aqui continuar resolvendo nossos exercícios de limite por expansões. Ó, o limite que eu tenho aqui, ó, limite de x tendendo a zero em e elevado a x menos 1 menos x sobre x. Se eu substituir x por zero, vai causar aqueles casos de indeterminação zero sobre zero. Que ou a gente pode fazer no L'Hopital, né? Só que aqui no caso a gente vai fazer por as expansões. Então olha só, vamos aqui ver aqui, ó. Veja que a expansão do e elevado a x é justamente essa aqui, ó. Então esse limite aqui é limite de x tendendo a zero em... Qual é a expansão do e elevado a x? É 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim por diante. Só que está subtraído menos 1 menos x. Menos 1 menos x aqui, ó. Sobre quem? Sobre x, ó. Que é o que estava aqui. E aí x menos x vai embora. Menos 1 com 1 também vai embora. Então isso aqui vai ficar limite de x tendendo a zero em x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, até o infinito. Isso aqui dividido por x. Só que como eu vou dividir por x, isso aqui vai ficar limite de x tendendo a zero em x ao quadrado dividido por x vai dar x sobre 2 fatorial. Mais x ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado sobre 3 fatorial. Até o mais infinito. Só que como x tende a zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. O daqui vai ter um x ao cubo que vai para zero também, assim por diante. Então isso aqui vai dar zero. Então esse limite deu zero. Vou pegar um outro caso aqui para a gente poder ver. Então esse limite aqui dá zero. Vou pegar um outro caso aqui para a gente poder ver, usando outras situações. Outra aqui, ó. Questão. Limite de x tendendo a zero em tangente de x menos seno de x sobre x ao cubo, ó. Olha lá, se eu substituir o x por zero, quando o x está se aproximando de zero, isso aqui vai dar zero em cima, zero embaixo. Então, ou a gente vai fazer L'Hopital, mas aqui a gente vai enfatizar as expansões. Aí a gente vai ver como é que a gente resolve isso. Ó. Isso aqui vai ficar limite de x tendendo a zero em... Quem é a expansão da tangente? Ó, a expansão da tangente é x mais x ao cubo dividido por 3 mais 2 vezes x à quinta dividido por 15. Isso é até o infinito. Quem é a expansão do seno? A expansão do seno está aqui, ó. Vai ficar menos x ao cubo dividido por 3 fatorial, que é 6. Já vou botar assim, ó, né? Depois, mais x à quinta dividido por 5 fatorial. E aí assim vai ter um menos aqui, x à sétima sobre 7 fatorial. E aí depois vai trocando, vai ficar mais, menos, e assim por diante. Isso aqui dividido por x elevado ao cubo, ó. Isso aqui dividido por x elevado ao cubo, ó. Só que aí quando eu divido esse aqui por x ao cubo, ó, esse x aqui vai ficar um menos x, que vai cortar. Aqui vai ficar x ao cubo, aqui vai ficar mais, ó. Então aqui vai ficar limite de x tendendo a zero. Aqui, ó, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Aí vai cortar. Aqui vai ficar x ao cubo sobre 3 mais x ao cubo sobre 6. Aqui vai ficar mais 2x elevado a 5 sobre 15. Aqui vai ficar menos x elevado a 5 sobre 5 fatorial. E aí mais alguma coisa aqui sobre x elevado ao cubo. Só que quando eu boto aqui x dividido por x elevado ao cubo, esse cara e esse cara aqui dividido por x elevado ao cubo vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a zero em 1/3 mais 1/6, porque aí dividiu por x ao cubo. Aqui vai ficar o quadrado, ó. Vai ficar 2x ao quadrado, porque eu estou dividindo por x ao cubo. Sobre 15 menos x elevado ao quanto? Ao quadrado sobre 5 fatorial. E aí mais alguma coisa aqui. Esses termos aqui tudo vai ter x. E aí esse cara quando o x está indo para zero, aqui vai para zero, aqui vai para zero, aqui vai para zero, aqui vai para zero. Vai ficar quanto? Vai ficar 1/3 mais 1/6,
que é a mesma coisa que 2/6 mais 1/3, mais 1/6, perdão, que isso aqui é 3/6, que é igual a meio. Tá aí. Legal? Vou fazer outro exemplo para a gente poder enfatizar como é que funciona essa situação. Outra situação de limite. Pode aparecer um que a gente vai começar a transformar diferente. Por exemplo, se eu pegar um aqui, ó, questão, limite de x tendendo a zero em 1 sobre seno ao quadrado de x menos 1 sobre x ao quadrado. Aí você vai olhar assim e vai falar assim, ué, mas o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Se eu substituir x por zero aqui vai para o infinito. Porque 1 dividido por zero vai para o infinito e aqui vai para o infinito. Então vai ficar infinito menos infinito. É uma outra indeterminação. Então olha só o que a gente vai fazer. Vamos tirar MMC? Vai ficar limite de x tendendo a zero em... Aqui vai ficar x ao quadrado menos seno ao quadrado de x sobre o produto de x ao quadrado vezes seno ao quadrado. Aí agora quando substitui x por zero vai dar 0 sobre 0. Aí a gente pode fazer L'Hopital, mas aqui a gente vai enfatizar as expansões. O que vai acontecer aqui, ó? Veja se aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu tentar usar as expansões aqui, vai ficar ruim, por quê? Porque aqui eu tenho um produto de duas funções embaixo. O legal é ter só um termo em x, ó. Igual anteriormente, só tinha termo em x, potência em x. Aqui eu vou ficar com uma expansão de série embaixo, de soma ao infinito, e em cima também. Então eu vou tentar modificar aqui, deixando só alguma potência em x aqui embaixo, ó. X tendendo a zero em... Vê se eu posso escrever assim, ó. X ao quadrado menos seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes seno ao quadrado de x. Vê se eu posso botar assim, ó. Dividir aqui por seno ao quadrado. E aí aqui eu multiplico por x ao quadrado. Eu multipliquei em cima e embaixo por x ao quadrado. Por quê? Porque isso aqui é fundamental. Seno ao quadrado sobre x ao quadrado é seno de x sobre x, que dá 1. Elevado ao quadrado, isso aqui, ó, dá 1, é fundamental. Aí a verdade, então, o limite que a gente tem é o limite de x tendendo a zero em x ao quadrado menos seno ao quadrado de x sobre x à quarta. Legal? Porque aqui eu tenho x ao quadrado vezes x ao quadrado. E aí, ó, o que a gente pode escrever aqui, ó? A gente pode abrir ainda mais esse limite aqui, ó. A gente pode escrever que é limite de x tendendo a zero. A gente pode botar assim, ó, de x menos seno de x vezes x mais seno de x, ó, um produto notável lá. Sobre quanto? Sobre x elevado à quarta. Olha lá, ó. O que eu fiz? Eu abri o produto da soma pela diferença lá. E aí esse cara aqui a gente pode abrir assim, ó, limite de x tendendo a zero em x menos seno de x vezes x mais seno de x, isso aqui sobre x ao cubo, e aqui sobre x, ó, porque x ao cubo vezes x vai dar x à quarta. Ah, por que você está fazendo isso? Porque se você olhar bem, esse cara aqui é legal, ó. Se você olhar bem, ó, esse carinha aqui, ó, é uma coisinha bem legal, ó, de a gente escrever, ó. Vê se eu não posso escrever ele assim, ó, como esse carinha aí, como 1 mais seno de x sobre x, ó. Eu vou tirar MMC, então vai ficar a mesma coisa desse aqui. Só que o limite do produto é o produto do limite. E o limite da soma é a soma dos limites. Então vai ficar o limite desse vezes o limite desse. Só que o limite desse é o limite de 1, não é isso? E o limite dessa constante aqui vai dar 1, o limite desse, que também é 1. Então vai ficar 1 mais 1 vai dar quanto? 2. Então, ó, então na verdade, esse limite aí que a gente está procurando já é o limite de x tendendo a zero de x menos o seno de x sobre x ao cubo vezes 2. Olha lá. Então, na verdade, é calcular esse limite aqui. Só que calcular esse limite agora ficou bem fácil de visualizar. Ó. Calcular esse limite aí é calcular a seguinte situação. Ó. Esse 2 aqui ele pode sair do limite. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes o limite de x tendendo a zero em x menos o seno de x sobre quem? Sobre o x ao cubo. Só que o seno de x, a expansão dele quem é? A expansão dele vai ficar assim, ó, 2 vezes o limite de x tendendo a zero de x
Quem é menos o seno de x, ó? Vai ficar menos x, legal? Porque aqui ó, vai trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar mais x ao cubo sobre 3 fatorial, menos x à quinta sobre 5 fatorial e até por o mais infinito. Isso aqui está dividido por quem? Por x ao cubo. Então, na verdade, isso aqui vai ficar 2 vezes o limite de x tendendo a zero em x menos x vai embora. Aqui, ó, x ao cubo sobre x ao cubo vai dar 1 sobre 3 fatorial. Aqui vai ficar menos x ao quadrado sobre 5 fatorial. E assim por diante. Só que quando x tende a zero, isso aqui vai para zero, ou que aqui vai ter o x à quarta que vai para zero também, vai para zero. Tudo que vai ter um x em cima vai para zero, porque o x está indo para zero. O único que vai ficar é aquela constante ali. Ó. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 1 sobre 3 fatorial, que é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre 6, que é a mesma coisa que 1/3. Tá aí, ó. Obrigado, gente.